Olá, amigos e amigas, que o Senhor vos abençoe e que o Senhor Deus vos guarde, que sua face possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz. Vamos estudar a lição. E hoje, terça-feira, 25 de julho, a lição 5, ela tem como título Derrubando a parede de separação. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo, de Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15. E a lição de hoje, o que nós vemos aqui, qual foi a atitude que Cristo, né, tomou em relação à lei dos mandamentos na forma de ordenanças. O que o apóstolo Paulo ele quis mostrar, né, aos crentes de Éfeso, que Cristo ele aboliu a inimizade que havia entre gentios e judeus, e ele mostrou que guardar os mandamentos não produz inimizade alguma, e que produz o que realmente, né, produz inimizade era não obedecer os 10 mandamentos. E o que estava produzindo assim, inimizade entre eles era as ordenanças, né, das leis cerimoniais, que elas já haviam sido abolidas, né, através do sangue de Cristo, né, que morreu na cruz do Calvário. E ele mostrou, né, que Cristo derrubou a parede de separação que havia entre eles, entre judeus e gentios, que com a cruz não havia mais leis cerimoniais, né, ou os sacrifícios, né, de animais, e que os judeus usavam, né, a lei cerimonial indevidamente, e assim eles discriminavam, né, os gentios. E Paulo nos mostra que qualquer uso da lei para causar assim, discórdia entre judeus e gentios, e especialmente, né, excluir gentios da parceria plena, né, entre o povo de Deus e do acesso à adoração, seria anátema. E Paulo, em um uso indevido dessa intenção divina para a lei. E a lei, em Efésios 2,14, Efésios no capítulo 2, versículos 14 e 15, se refere aos aspectos, né, cerimoniais da lei, que separavam os judeus do gentio, representados nessa complexa expressão, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, né, ou ao todo o sistema de lei do Antigo Testamento, conforme interpretado e ampliado e mal utilizado, né, como um obstáculo para separar, né, judeus de gentios. E o que nós vemos, né, na lição de hoje é que os cristãos verdadeiros, né, que amam a verdadeira a paz, né, e os bons relacionamentos, eles são pessoas assim que têm um compromisso com Cristo, né, e enxergam a cruz uma forma de unidade. Mas por não se enquadrarem, né, na ideologia assim, do mundo, os cristãos recebem-se inimizades assim, de algumas pessoas que rejeitam, né, os princípios da luz de Cristo e começam a atacar, né, esses cristãos. Por esses cristãos, né, fazerem a vontade de Deus, eles são rejeitados, né, perseguidos e até arrumam intrigas de graça, né, principalmente nos dias de hoje. É mais um desdobramento, né, da luta entre o reino de Deus e o reino de Satanás. E Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 34, ele adverte os seus seguidores para eles estarem atentos, né, e não revidarem de forma alguma e que não desanimassem diante desta realidade espiritual.
O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículos 14 e 15, falando assim para os crentes gentios, não diz que Cristo apenas restabeleceu a paz entre Deus e os homens, né? Mas também eles o uniu em um só corpo, dois povos que estavam separados, né? Que são os judeus e gentios. Cristo derrubou a parede de separação que havia no meio deles. Agora, pelo Evangelho de Cristo, o Espírito Santo ele reúne na presença do Pai tanto judeus quanto gentios. A reconciliação com Deus pela obra de Cristo foi completa e nenhum povo foi excluído. Paulo falou isto em decorrência da presença de um muro que rodeava o templo de Jerusalém, de Israel, na época de Herodes, né, que isto, né, ameaçava a vida das pessoas que não pertenciam ao povo judeu, e o apóstolo imaginou essa parede assim, de separação dos povos sendo derrubado e que os demais povos pudessem adentrar para dentro do templo para adorar o verdadeiro Deus, que é o Criador e mantenedor desse universo, que fala em Efésios capítulo 2, versículo 18. E Paulo falou aos ouvintes naquele momento de que a cruz de Cristo havia removido essa intriga, que na verdade todos os povos seriam um. E a diminuição das barreiras, né, que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação dessa lei cerimonial, que consistia nessas ordenanças, né, no tabernáculo terreno, que fala em Efésios 2,15. Essa relação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar a lei, mas para cumpri-la, que está lá em Mateus 5,17. Ou as leis, né, dos 10 mandamentos que ele está falando. A lei que foi revogada foram as leis cerimoniais, onde os sacrifícios apontavam para ele, Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E após a primeira vinda, acabaram os sacrifícios de animais pelos pecados, porque o verdadeiro Cordeiro havia chegado. E essa lei cerimonial resultava a separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo, oferecido a Deus em cheiro assim suave, aboliu a necessidade dessas ordenanças, que eram ritualistas, né? E assim a inimizade entre os povos foi desfeita. E Paulo aqui em Efésios 2, capítulo 14 e 15, demonstrou profundo respeito pelos 10 mandamentos, que é o caráter de Deus, sendo que os 6 últimos mandamentos é justamente para nós não termos inimizade com outras pessoas, né? E os mandamentos ali, os últimos mandamentos dizem lá: não roubar, não adulterar, não mentir, não cobiçar a mulher do próximo, e assim por diante. Ou seja, não ferir o seu próximo, né? E os 10 mandamentos servem para moldar o discipulado, né? O cristão, para ele ficar assim melhor preparado para o reino dos céus. E por isto a abrangência da obra de Cristo através da cruz, ela é muito importante. E na história do mundo, nós vemos que as diferenças culturais e religiosas foram construídas através assim, de paredes de separação, dividindo assim vidas, né, povos em diferentes compartimentos, muito bem separados, um de um lado, outro do outro, num egoísmo sem igual, e isso nós podemos ver nos dias de hoje. E por isso que Paulo, ao ver e experimentar esses dois lados, né, porque ele já foi judeu e também gentil,
foi radicalmente contra, que não eram princípios de Deus. Ele mencionava para aqueles crentes isto. E o apóstolo afirma que essas separações por paredes são totalmente demolidas e destruídas por Cristo. A importância dessa mensagem do apóstolo não se limita somente para aquela época e também para os nossos dias, né? Que ressoa nos quatro ventos onde nós vemos, né? Na sociedade hoje, marcada pelo preconceito, discriminações, porque na mensagem a humanidade é chamada para ter uma unidade que ultrapassa todas as fronteiras humanas. É claro que não tira as diferenças, né, de costumes que existem, né, entre povos, nações, que é peculiar de cada uma, mas as diferenças celebra-se uma diversidade de valores dentro de uma família que é o corpo de Jesus. O que nós vemos é que Cristo consegue fazer unidade, porém com pessoas com personalidades diferentes, que não se consegue unanimidade, ou seja, um único pensar, onde temos que respeitar, né, as ideias de outras pessoas também, mas estar unidos na diversidade e se consegue através de Cristo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas pelo poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria. Porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras. Você passa a amar mais as pessoas. Nós temos uma unidade em Cristo, né? Diante de uma diversidade de pessoas. E você passa a respeitar isto. E não é só isso, meu amigo e minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, não há discriminações. É um povo só, louvando o grande Cordeiro de Deus que está nos céus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.